Tarifas impostas pelos Estados Unidos à China chegam a 145%. E você vai ver também. Ministro Alexandre Silveira promete isenção na conta de luz para 60 milhões de brasileiros. 2 jovens de 18 anos morrem após serem atropeladas na faixa de pedestre. Chuva deixa São Paulo em estado de atenção. 104 mil imóveis estão sem luz. E ainda, São Paulo defende a maior invencibilidade do século na Libertadores, hoje contra o Alianza Lima. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua aumentando as tarifas na guerra comercial. Hoje, Trump anunciou um novo aumento e disse que quando o conflito acabar, vai ser muito bonito para os Estados Unidos. Mais taxas para os produtos chineses. A Casa Branca anunciou mais um aumento nas tarifas de importação para a China, totalizando 145%. O decreto publicado nesta quinta-feira pelo governo americano também confirmou a pausa de 90 dias nas taxas determinadas para vários países, mas sobe a aposta contra a China. O conjunto de tarifas exclui importações de aço e alumínio, assim como de carros, que Trump impôs uma faixa separada de 25%. As tarifas anunciadas nos últimos dias também não incluem produtos de cobre, farmacêuticos ou semicondutores, por exemplo, alguns que podem ser taxados separadamente no futuro. Pensamos que estamos em boa forma, que estamos muito bem. Novamente, vai haver um custo de transição e problemas de transição, mas no fim vai ser algo muito bonito. Os mercados seguem reagindo. A Bolsa de Nova York acentuou as perdas nesta quinta-feira, depois da confirmação do aumento das tarifas. Na quarta, os 3 índices de referência de Wall Street tinham disparado e o Nasdaq teve uma alta de mais de 12% após os anúncios de uma suspensão da maioria das tarifas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil vai ter prudência para tratar do tarifaço de Trump. Segundo Haddad, o pedido foi feito pelo próprio presidente Lula. A declaração foi dada por Haddad em conversa com jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda. E o ministro afirmou que o Brasil está em conversas com os Estados Unidos por meios diplomáticos, o que é muito complicado para isso prever um desfecho, pelo fato da situação mudar a cada 24 horas. Lembrando o recente recuo de 90 dias de Trump nas tarifas para todos os países, menos para os chineses. E ao ser perguntado sobre a avaliação dele das medidas de Trump, Haddad preferiu não comentar a fundo, mas afirmou que a guerra comercial deixa todas as pessoas inseguras e reforçou a importância da relação comercial histórica entre os Estados Unidos e o Brasil. Olha, e ainda falando de economia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo vai aumentar a isenção na conta de luz para 60 milhões de pessoas. Mas, por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há nenhum estudo sobre isso no governo. No Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, evento que aconteceu nesta manhã no Rio de Janeiro e que reuniu autoridades no assunto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prometeu ampliar a isenção na conta de luz para cerca de 60 milhões de brasileiros, por meio da ampliação da tarifa social de energia elétrica. De acordo com o ministro, hoje só quem tem isenção total são os consumidores que usam até 50 kW mensais, o que,
Segundo ele, é suficiente apenas para 4 bicos de luz e um ferro de passar. A ideia do ministro é incluir nessa faixa de isenção quem consome até 80 kW por mês. Atualmente, a tarifa social atende a cerca de 40 milhões de pessoas com descontos de 65%. Para indígenas e quilombolas, a conta de luz é isenta. Passado algumas horas da declaração do ministro Alexandre Silveira, Fernando Haddad afirmou não existir nenhum estudo no governo em relação ao tema e disse que a medida não chegou ao conhecimento da Fazenda. Vamos falar de segurança agora. Uma operação no Rio de Janeiro e em São Paulo mirou hoje a lavagem de dinheiro nas maiores facções do país. O grupo, já teria movimentado 6 bilhões de reais e criou até um banco digital. Um suspeito que estava foragido foi preso. Policiais civis do Rio de Janeiro e de São Paulo saíram às ruas para cumprir 46 mandados de busca e apreensão. Em mais uma fase da Operação Contenção desta vez, o alvo é uma rede de lavagem de dinheiro que atende às maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital. Segundo as investigações, o esquema movimentou 6 bilhões em apenas um ano e até criou um banco digital para ocultar os recursos provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontam que a quadrilha ainda operava fintechs e contava com intermediadoras de pagamento, sem autorização do Banco Central. O grupo também contava com empresas de fachada. Ao todo, 22 empresas são investigadas no inquérito. Segundo a Polícia Fluminense, esta é a maior operação já realizada contra o Comando Vermelho. Segundo a polícia, o dinheiro lavado é usado para a compra de armas e drogas e financia as disputas por expansão territorial em comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Os mandados são cumpridos nas capitais dos 2 estados, além da região metropolitana de São Paulo e nos municípios de Franca, Praia Grande e Santos. Olha, e ainda falando de segurança, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto que permite que policiais de folga possam fazer segurança em ônibus circulares. O Anderson Nascimento agora que vai contar os detalhes. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que libera a contratação de agentes de segurança de folga para fazer o patrulhamento de ônibus intermunicipais que circulam na região metropolitana da capital fluminense. O projeto, aprovado por unanimidade na Alerj, nesta quarta-feira, viabiliza que empresas e prefeituras possam contratar policiais civis, militares, penais e guardas municipais através do regime adicional de serviço. O programa, batizado de Ônibus Seguro, poderá ser utilizado a partir de um convênio entre o governo do estado e as prefeituras da região metropolitana e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio. De autoria dos deputados Luiz Paulo, Alexandre Quinópolo e Lucinha, o texto diz que o convênio poderá priorizar ações estratégicas para a atuação de policiais dentro dos veículos em circulação na região. Os agentes selecionados também poderão atuar nas paradas e terminais. O programa será implementado de acordo com os índices de violência e os fatores de risco monitorados pelos setores de inteligência estaduais. 2 jovens atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atropeladas por um carro em alta velocidade e, com impacto, elas foram arremessadas a mais de 50 metros. Isso aconteceu em uma avenida de São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo. O carro ficou completamente destruído, quase irreconhecível. E uma testemunha contou para a polícia que o carro parecia estar disputando um racha com outro veículo. As imagens são impressionantes. Confira. As 2 jovens atravessavam a faixa de pedestre quando foram atropeladas por um carro em alta velocidade. Com o impacto, elas foram arremessadas a mais de 50 metros justamente nesta avenida, que fica localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. E o carro ficou totalmente destruído, quase irreconhecível. Uma testemunha contou que o carro parecia disputar um racha com outro veículo. As imagens são impressionantes, confira. O momento foi gravado pelas câmeras de segurança e é possível ver que na hora do atropelamento o sinal estava amarelo para os carros.
O motorista é estudante de Direito e tem 26 anos. Ele afirmou que estava entre 60 e 70 km por hora e que o sinal estava verde para os veículos e que ele não viu as jovens atravessando a rua naquele momento. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que seguia em outro carro contou que foi ultrapassada pelo carro cinza em altíssima velocidade. Ela também afirmou que ambos pararam em um semáforo e quando o sinal abriu para os veículos, o estudante saiu cantando pneu e começou um racha com um carro branco. Alguns metros depois, a testemunha viu o desastre acontecer. As autoridades realizaram o teste do bafômetro no motorista, que deu resultado negativo. O motorista foi levado para a delegacia e acabou sendo detido. Ainda nesta quinta-feira, ele deve passar por audiência de custódia com o juiz. As vítimas eram amigas inseparáveis e cursaram o ensino médio juntas e faziam curso de enfermagem juntas. As duas amigas estavam comemorando o fato de que uma delas iria começar em um emprego novo na semana que vem. E veja a seguir, chuva deixa São Paulo em estado de atenção. 104 mil imóveis estão sem luz. E ainda, São Paulo defende a maior invencibilidade do século na Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, no início da tarde de hoje, São Paulo enfrentou fortes temporais que deixaram mais de 100 mil imóveis sem luz e diversos pontos de alagamento. A chuva que atingiu São Paulo esta tarde deixou pontos de alagamento tanto na capital quanto na região metropolitana. Carros ficaram ilhados e com registros de granizo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. O temporal, que começou por volta do 12h30, deixou toda a capital em estado de atenção. Mais de 100 mil imóveis ficaram sem luz em toda a Grande São Paulo. A Zona Sul foi a região mais afetada, principalmente nos bairros próximos ao Grajaú. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 12 chamadas de queda de árvores e 2 para enchentes. Falhas na linha 12 Safira da CPTM foram registradas devido a problemas elétricos entre as estações Itaim Paulista e Comendador Hermelino sentido Brás. Em razão do temporal, um avião que se aproximava da pista de pouso do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, precisou voltar a subir por falta de visibilidade na pista. A operadora do aeroporto informou que 15 decolagens e 8 pousos foram cancelados nesta quinta, além de 19 voos direcionados para outros aeroportos. A Defesa Civil enviou uma notificação de alerta severo a celulares nas regiões Sul, Oeste e Central da capital, pedindo que a população se abrigue. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando da Copa do Mundo, né? Porque em 2030, que ainda está um pouco longe, o número de participantes pode ser 64. Seriam 64 seleções. Isso mesmo, Caio? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, a ideia de dobrar o número de participantes na Copa de 2030 veio do presidente da Conmebol para comemorar os 100 anos de Copa do Mundo. Vamos ver. A partir da próxima Copa do Mundo em 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, o evento contará agora com 48 seleções, ao invés das 32 que habitualmente participavam anteriormente. Essa nova ideia pode funcionar apenas em uma edição, antes de mais uma nova mudança: 64 seleções na Copa de 2030. Pelo menos essa é a sugestão do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, para comemorar os 100 anos do Mundial, já que a primeira Copa foi disputada em 1930 no Uruguai, tendo os próprios donos da casa como os primeiros campeões de uma Copa do Mundo. O evento em 2030 será sediado em conjunto por Marrocos, Portugal e Espanha, com os 3 jogos inaugurais sendo disputados em Argentina, Paraguai e Uruguai. Esta é a forma já oficializada pela FIFA de celebrar os 100 anos do Mundial,
Mas Alejandro Domingues quer ir além nessa festa e a proposta dele é que muito mais países possam participar do centenário. A FIFA ainda não se pronunciou sobre a sugestão do presidente paraguaio, mas em meio a tanta crise no mundo atual, esse aniversário de 100 anos realmente seria uma verdadeira festa das nações. E hoje tem jogo pela Libertadores, né? E o São Paulo entra em campo, uma partida, aliás, que promete ser de casa cheia lá no Morumbi, não é, Caio? Pois é, Kleber. Bom, apesar dessa quinta chuvosa aqui em São Paulo, o clima no Morumbi promete ser de muita festa. Isso porque é esperado mais de 50 mil São Paulinos para essa noite de Libertadores, veja só. Nesta noite, o São Paulo vai em busca da segunda vitória nesta Libertadores e, de quebra, ainda tentará defender uma invencibilidade de 10 jogos na competição, a maior do clube neste século. Caso não perca para o Alianza Lima no jogo de logo mais, o time São Paulino irá igualar a maior série invicta do clube no torneio, conquistada em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder. Na primeira rodada, o tricolor visitou Talleres na Argentina e venceu pelo placar mínimo de 1-0. Já o Alianza Lima recebeu o Libertad do Paraguai em seus domínios e foi derrotado pelo mesmo placar, 1-0. Para o São Paulo, a vitória no jogo de hoje é importantíssima para não deixar o Libertad disparar na liderança, já que o time paraguaio venceu ontem o seu segundo jogo contra o Talleres e agora já soma 6 pontos. Lucas, Oscar e Luiz Gustavo, peças importantes de Zubeldia, permanecem fora da equipe e não estarão disponíveis para a partida. Mas se os craques são desfalques, por outro lado, a torcida será o grande reforço nesta noite. Isso porque quase 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e é esperado um Morumbi lotado para empurrar o time em busca de mais uma vitória, mantendo assim o sonho do Tetra ainda mais vivo. Olha, e não é só o São Paulo, hoje tem mais brasileiros na Libertadores e também na Sul-Americana, não é, Caio? Conta pra gente quem entra em campo. Pois é, Kleber, vamos ver então. Bom, a gente começa falando da Sul-Americana porque já às 19 horas a bola vai rolar para a Defensa e Justiça da Argentina contra o Vitória. Os dois times empataram na primeira rodada, então tá tudo muito embolado nesse grupo e quem vencer já pula para o topo da tabela. Quem também joga pela Sul-Americana nessa noite é o Atlético Mineiro. O Galo vai receber o Deportes Iquique, do Chile, lá no Mineirão, e precisa da vitória, porque empatou o primeiro jogo e já tem time no grupo querendo abrir vantagem na liderança. Essa partida vai começar às 21h30. No mesmo horário, Fluminense e Deportivo San José, da Bolívia, vão se enfrentar no Maracanã e, se Flu vencer, assume a liderança do grupo já com 6 pontos. Agora vamos falar de Libertadores, porque o Internacional e Atlético Nacional da Colômbia se enfrentam no Beira-Rio às 19 horas. E os dois times estão de olho na liderança desse grupo, que conta ainda com o Bahia. Às 21 horas é a vez de Colo-Colo do Chile e Fortaleza. O Leão não pode nem pensar em perder nessa noite, já que na primeira rodada foi derrotado e precisa começar a pontuar para não se complicar. E para fechar a rodada dos brasileiros, São Paulo e a Alianza Lima do Peru se enfrentam no Morumbi lotado e o tricolor vai em busca dessa vitória para se isolar na liderança. E esse jogo está marcado para começar às 21h30, Kleber. E eu fico por aqui, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelas informações, Caio, e boa sorte para os times brasileiros hoje. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.